Fala, escolhido, escolhida, professor Douglas aqui na área. No vídeo de hoje eu vou falar dos 3 principais sabotadores que geram crenças limitantes dentro de você e impede que você alcance, que você chegue realmente aí ao seu objetivo, tá? Então, fica comigo aqui no vídeo, mas antes de eu te revelar esses 3 sabotadores, faz a inscrição aqui no nosso canal, dá um like, isso é importante para nos incentivar a continuar aqui criando esses conteúdos para você. Essa aula que eu vou gravar aqui para você agora, eu tive a ideia após estar elaborando aqui um planejamento, um plano de aula de um dos meus treinamentos, e eu falei, eu preciso reproduzir esse conteúdo para que as pessoas fiquem mais alertas a essas 3 coisas que eu vou falar aqui agora. Então vamos lá. O sabotador número 1 é exatamente a religião. Então vamos jogar aqui fora esse papel representando que você vai se ver livre desse sabotador. Religião é ruim? Não necessariamente. A religião pode ajudar, pode impulsionar você a alcançar os seus objetivos. A fé, assim como a Bíblia fala, se você tiver apenas 1 grão de mostarda de fé, você poderá mover montanhas. Logicamente que essa linguagem na Bíblia está no sentido figurado, mas realmente você tem uma conexão. Você acreditar em algo que vai além do pensamento humano, que vai além das forças humanas, é importante. O mais interessante é que esses 3 sabotadores que eu vou te apresentar aqui, eles são antagônicos. Por que são antagônicos? Eles tanto podem te fazer bem, te destravar, te impulsionar, como também eles podem te sabotar. Douglas, de que forma a religião ela me sabota na busca por meus objetivos? Veja só, muitas pessoas que eu me deparo, alunos, mentorados, enfim, até empresários que não conseguiam crescer os seus negócios, empresários que estavam prestes a quebrar, prestes a falir e que me procuraram, eu descobri que um dos motivos, uma das causas raiz que fazia com que esses empresários não progredissem, não era falta de conhecimento, não era falta de determinação, de força de vontade. Era uma crença limitante que existia dentro deles de que ser rico, ganhar dinheiro é ruim. E aí eu apliquei algumas ferramentas que me fez descobrir qual que era a crença limitante desses empresários. Por que pensar que ganhar dinheiro é ruim vai fazer com que o negócio não se desenvolva? Bem, se você tem ali um software, um programa mental dentro da sua mente, afirmando para você que é ruim, é errado ganhar dinheiro, consequentemente, ali no seu subconsciente, está mandando a mensagem para você falhar, enfim, está te bloqueando, está te travando e, consequentemente, você não vai conseguir progredir nos negócios e no que você se propõe a fazer para ganhar dinheiro. E o que é que isso tem a ver com a religião? A crença desse empresário e de outros que eu também atendi, e não foi só empresários também não, tá? Alunos, enfim. A crença que eles tinham era relacionada à religião. Eles acreditavam que Deus achava ruim você ser rico. Tem um trecho na Bíblia que fala que é mais fácil um camelo passar na ponta de uma agulha, do que um rico entrar no reino dos céus. E muitas pessoas até interpretam mal esse versículo, tá? Então depois eu até vou explicar, trazer para você o que ele realmente significa. Então, muitos religiosos têm essa crença limitante. Mas se ser rico é ruim, Salomão, um dos homens mais sábios da época, não tinha sido rico. Então, existem pessoas muito ricas e boas, assim também como existem pessoas ruins e muito ricas. Assim também como existem pessoas pobres e boas, existem pessoas pobres e ruins. Então, muitas pessoas se auto-sabotam através dessa crença de que ganhar dinheiro é errado. Isso levando em conta a religião. Muitas pessoas também acreditam que se divertir, às vezes ouvir uma música que não condiz com a igreja que ela frequenta,
prega, canta, essa pessoa acha que isso é errado, e aí ela vai matando a criatividade, vai matando os seus gostos próprios, às vezes uma música que não tem nada de errado. Então a gente precisa tomar muito cuidado com a religião. O próprio Jesus, lá na antiguidade, ele falava, e na Bíblia a gente tem todas essas explanações, que os fariseus e os doutores da lei eram religiosos, e Jesus estava a todo momento lutando contra a religiosidade. É tanto que Jesus andava com prostitutas, com alcoólatras, enfim, ele andava com as pessoas que esses religiosos, fariseus, doutores da lei, julgavam, mas Jesus não julgava essas pessoas por erros, pelo fato de ser diferentes. Jesus andava com elas. Então, você precisa ter realmente aí um cuidado muito grande com a religião. Vamos lá para o segundo sabotador. Escola. Por que a escola te sabota? Bem, principalmente o arquétipo, as crenças construídas, tanto pelo sistema escolar brasileiro, enfim, e pelos professores, a própria mentalidade ali é preparar o aluno para ser alguém mecânico, para ele concluir o ensino médio, fazer o vestibular, entrar na faculdade, se formar e trabalhar para os outros. Você não vê, nesse momento que eu vos falo, talvez você veja esse vídeo em uma outra época, mas nesse momento a gente não vê as escolas estimulando os alunos a ter um senso empreendedor, a ter um espírito empreendedor. Qual que é a crença que a escola está construindo nos alunos? Bem, você é limitado. Porque se você ensina que o único caminho para uma pessoa verdadeiramente é se formar e trabalhar no mercado convencional, você está limitando ela. Você está coibindo, você está cortando as pernas de muitos alunos, de muitos jovens que têm potencial, que têm uma veia empreendedora e que podem ir muito mais além. E não só isso, tá? Se um aluno tem um senso diferente, se o aluno tem uma opinião diferente da grande maioria ali de sua classe, logo ele é julgado, logo ele é ridicularizado. Então, muitas faculdades, até mesmo a escola, os professores, eles não têm uma metodologia de despertar nos alunos um senso crítico. É tanto que o nosso sistema de avaliação escolar brasileiro, ele ainda é retrógrado, porque a avaliação em cima do aluno, na grande maioria, em suma, é tão somente por nota. Você não avalia um contexto mais profundo. Então, escola é um dos sabotadores também. E você vai ficar impressionado, talvez nem tanto, com o terceiro sabotador aí, que é a família. Esse eu considero um dos principais, tá? Porque toda família, todo ser humano que eu observei até hoje, que chegou até mim buscando ajuda, enfim, depoimentos, o que eu observo hoje na sociedade é que as pessoas que têm algum tipo de ansiedade, algum tipo de insegurança, algum tipo de medo, elas não tiveram uma base familiar boa, tá? Ali quando eu comecei os meus relacionamentos, eu conheci algumas meninas com quem eu me relacionei, com quem eu tive uma proximidade maior. E eu percebia que aquelas que tinham uma boa base familiar, o que é uma boa base familiar? Cresceram através de uma família estruturada, onde o pai e a mãe se davam bem ali dentro do lar, passavam confiança, estavam apoiando essas meninas em suas fases de transições. Essas tinham realmente uma postura mais sólida, uma autoconfiança em relação à vida. Enquanto que aquelas que tinham uma família desestruturada, ou cresceram sem um pai, sem uma mãe, ou até mesmo não tiveram a assistência necessária, ou tiveram um lar conturbado, essas eram muito inseguras em suma, eram muito, enfim, tinham medo de novos desafios. Eu não cresci em uma família estruturada. Os meus pais se separaram, eu era muito jovem, eram muitas brigas dentro de casa, era um problema muito grande. E eu precisei lutar contra esses fantasmas que foram oriundos ali da minha convivência familiar para que eu realmente me libertasse e para que eu não viesse a reproduzir isso no meu casamento. Muitos casamentos estão acabando, muitos maridos estão traindo suas esposas, esposas traindo maridos.
unicamente porque elas ainda carregam dentro de si os fantasmas e os traumas do passado, em que aí na sua infância, na sua adolescência, elas não tinham uma família estruturada. É importante você saber, como eu já havia falado, que da mesma forma que esses 3 sabotadores bloqueiam, travam as pessoas, eles também são chave, fruto de libertação. Porque se você vai a um local que você se sente bem, a um local que não te limita, através da religião, a escola, uma escola que desenvolve um senso crítico em você, uma família estruturada que te passe confiança, até você bater asas e voar, você vai muito longe. Então, é importante você investigar esses 3 fatores aí da sua vida, tá? Se o que eu falei aqui no vídeo, algo fez sentido para você, inscreve no nosso canal para você receber os nossos novos conteúdos. E deixa aqui para mim, né, nos comentários abaixo, o que foi que você achou desses 3 sabotadores e como que você tem lidado com eles. Quero ouvir você falando aqui embaixo, tá? Tamo junto e vamos pra cima!